né? Então, eu sou Silvia Calvaroco, sou doutora em Física pela USP, eu sou criadora do site Celular e Saúde e também estou agora coordenando um grupo de medidas eletromagnéticas, que é o grupo do movimento da doutora Magda Havas aqui no Brasil, que eu vou apresentar para vocês. Vou pegar meu aparelhinho para vocês verem também. Deixa eu ver se eu consigo passar para funcionar. Que agora vai passar para a tela lá, né? Eles não vão mais me ver, é isso, né? Eles te veem provavelmente. Vocês ainda estão vendo? Vê isso. Sim. Acho que sim. Então, eu vou aproveitar, enquanto coloco a minha apresentação, apresentar para vocês. Esse aqui é o aparelhinho que a gente está utilizando nesse projeto que eu vou falar para vocês, que ele é um medidor de radiação eletromagnética, né? Então, assim, a gente conversou aqui sobre os efeitos na saúde da radiação eletromagnética, né? E eu queria mostrar para vocês, eu acho que a maioria deve ter celular, né? Como que essa radiação sobe, né? Porque é invisível, a gente não consegue ver, a gente não consegue cheirar, a gente não consegue tocar, mas a gente consegue ver por um aparelho. Então, estou aqui com o meu celular, ele está no modo avião. Eu quero, gente. Aí, vamos ligar o aparelhinho aqui, por esse aqui para a gente ficar melhor. Tem radiação aqui, né, evidentemente, no espaço, tá? Mas aqui ele está no modo avião. Tá? Agora eu vou ligar o celular e tirar do modo avião. Vocês verem, não sei se dá para ouvir o barulhinho do aparelho. 2 cliques não dá certo? Não. Olha como ele aumenta absurdamente quando eu tiro o celular do modo avião. Agora eu vou, quando eu tiro não, quando eu coloco, agora eu vou tirar. Olha como reduz. Né? Então, é interessante, obrigada. É interessante ter um aparelho de medição para a gente ter uma ideia do nível de radiação que a gente está sendo exposto, porque a gente não faz a menor ideia, né? Agora a apresentação está... Agora se puder... Tá, eu consigo virar assim, depois eu estou procurando como é que eu faço. Ah, tudo bem. Então, vou falando um pouquinho, então, quando a gente consegue colocar a apresentação aqui. Acho que a Lili tem também. A Lili tem a apresentação também. Tá. Essa apresentação, só adiantando aqui um pouquinho, né? Ela vai falar sobre o projeto de medições globais, né, que é um projeto que foi desenvolvido pela doutora Magda Havas, que foi bastante citada aqui pelos outros palestrantes, né? Ela é uma professora emérita canadense, né? E ela pesquisa isso há bastante tempo. E ela desenvolveu um projeto muito interessante, porque é um projeto que qualquer pessoa que comprar esse aparelho, que tiver acesso a esse aparelho, consegue fazer essas medições. Então, a gente pode contribuir para essas medições. Por que isso é interessante? Porque os governos dos países, em geral, eles não estão preocupados em saber o quanto que a população está sendo exposta à radiação, né? Então, se a gente tiver esses dados, a gente pode, com isso, fazer políticas públicas, né? Fazer com que a gente consiga reduzir essa radiação, né? Porque vocês viram que tem muitas implicações na saúde humana, né? Tanto no meio ambiente, quanto nos animais, quanto nas plantas. Então, é uma coisa muito importante. E é interessante porque o cidadão pode participar, né? Desse projeto, né? Então, nesse projeto, teve vários países que participaram, né? O Brasil foi um deles. E, bom, aqui no Brasil, nós tivemos pelo menos umas 8 cidades que foram monitoradas. A gente está ainda precisando monitorar a região do norte do Brasil, ainda não tem ninguém na região norte.
Nós temos medidas que eu vou mostrar para vocês rapidinho no mapa, né? Na região sul, na região sudeste, temos na Nordeste, a gente tem uma medida, está precisando vários outros estados do Nordeste fazer medida. E a gente tem também Brasília e São Paulo. Então, eu posso mostrar para vocês o nível de radiação. Esse aparelho, ele mede entre 200 MHz e 8 GHz. Então, ele pega um pouco também das bandas do 5G. Não todas, mas as que estão mais próximas do 4G, né, que é o que está sendo implementado agora. Então, esse projeto é muito interessante porque um dos objetivos da pesquisadora é justamente ver quanto que o nível de radiação subiu em relação a antes e depois do 5G. Então, quanto que foi essa subida de radiação, né? Então, esse é um dos objetivos desse projeto. Bom. Silvia, quer que eu apresente? Eu acho melhor. Melhor, Aline, por favor. Já está pronto aqui para mim, é só vocês colocarem a tela do StreamYard aí. Pronto. Tá bom, então essa é a doutora Magda Havas, que eu estava comentando, foi comentado aqui. Pode passar, Lina. Bom, falando rapidinho, né? Isso veio do IMF Medical Conference, que é uma conferência médica de pesquisadores de radiofrequência, mas voltada para médicos internacional. Foi a partir dessa conferência que surgiu isso. Pode passar. Bom, um dos projetos da Magda Havas é essa de medição das cidades que eu vou falar especificamente. Ela tem outros, ela tem forno de micro-ondas, ela tem medidas em carro, mas vou falar especificamente desse, que chama Can You Brag About Your City? Você pode se gabar da sua cidade? Do nível de radiação? Pode passar. Bom, a sigla BRAG, né, são as cores, então cada cor significa um nível de radiação. A gente está vendo aí que o nível mais forte é o preto, né, que é acima de 100 microwatts por metro quadrado, que é uma radiação bastante intensa, né? E depois a gente vai descendo do vermelho, do amarelo e do verde. Pode passar. Essas medidas, basicamente, elas são feitas, assim, vou falar rapidamente, né? Mas pegar uma rua da cidade onde a pessoa mora, que seja bastante movimentada, não só em termos de pessoas, mas em termos de carro, em termos de fluxo, e pegar 5 intersecções dessa rua para medir. Pode passar. Então, uma das primeiras medidas que foram feitas foi na cidade de São Carlos, e foi um valor máximo registrado, foi em torno de 350 mil microwatts por metro quadrado, que é uma radiação considerável, né? São Carlos não tem 5G. E na Avenida Paulista, 700 mil microwatts por metro quadrado. É provável que, quando isso foi medido, já tivesse teste do 5G, né? Porque essa medida foi feita em 2021. Então é provável que já tenha tido. E aqui são os limites máximos que são adotados nos países. É interessante notar, olha o limite do Brasil. 4 milhões e 500 mil microwatts por metro quadrado, que é o limite do equilíbrio. Então é um limite altíssimo, é um limite absurdo, né? É igual o professor Cláudio costuma falar para a gente, né? É como se você estivesse numa rodovia, né? E o limite, sei lá, fosse 1.000 km por hora. Então não tem sentido um limite tão alto de radiação. Pode ver que os outros países, né, têm limites bem mais baixos. Então, Israel, Índia, China, né, e o menor de todos é o limite da Suíça, que foi comentado aqui, que é de 1.000 microwatts por metro quadrado. Áustria. Pode passar. Sim. Aline, por favor. Aí nós fizemos uma carta ao OMS pedindo para baixar esses níveis, né? Teve mais de 3 mil assinaturas, mas nós não tivemos nenhuma resposta da OMS até o momento. Pode passar, Aline. Isso aqui já foi falado, né? Da radiação ionizante e não ionizante, tomar ou tomar, pode passar. Então,
Então, por que medir ondas de rádio? Né? Isso eu já falei no começo também. Questão que os governos não monitoram isso e a população está sendo exposta. Pode passar. Bom, então, como a gente viu durante as apresentações, o nível de radiação está aumentando absurdamente, né? E não está tendo, assim, um acompanhamento de quanto isso está aumentando no intervalo de tempo. Isso é uma coisa que é importante que a gente saiba, né? Já que tanta gente está tendo problemas de saúde. Pode passar ali. Bom, aí eu comentei, né, dessa questão aí da diferença do 4G para o 5G. E também tem a questão também que, claro, sua cidade pode não estar sendo colocado 5G, muito bem, ótimo que não esteja, mas é interessante saber o nível de radiação. Então já tem centenas de pessoas no mundo inteiro já participando desse projeto, que já tem aí mais de um ano que está sendo monitorado. Esse é o aparelhinho que eu mostrei para vocês no início, que é o Safe Sound Pro. Esse aparelhinho, a gente consegue comprar ele no site canadense, mas se você participar do projeto, você consegue 50% de desconto com código, né? Então, para incentivar essas medições. É um aparelhinho, então, que mesmo assim, é uma coisa que é acessível, não é um dos aparelhos mais caros que existe para medir, né? Querendo dizer assim, que esses aparelhos costumam ser caros. Pode passar. Aqui, ó, no site globalinf.net, vocês podem ter acesso às cidades que estão sendo monitoradas por esse projeto. Então, aqui no Brasil, essas bolinhas que vocês estão vendo aí, são as regiões e cidades que foram monitoradas. Então, por exemplo, a cor, lembrando que a cor indica o nível de radiação. Então, vermelho é uma radiação mais intensa que o amarelo, que o verde e assim por diante. Isso aqui são as cidades que foram monitoradas. Aqui no mundo inteiro, ó, só para vocês terem uma ideia, a região do Canadá, dos Estados Unidos, né, está bastante monitorada, mas a região da Ásia, da Oceania, né, tem muita coisa para ser feita ainda, embora já tenha centenas de voluntários. Pode passar. Bom, aqui é uma das cidades que foram monitoradas, né? Esse aqui é só algumas delas, que a gente agora aqui no Brasil, nós já estamos com mais ou menos umas 10 pessoas que já estão fazendo esse monitoramento, né? E aqui eu coloquei só essas 3 cidades, né? Para ter uma ideia do número de habitantes, pode passar. Foram as primeiras que foram medidas, isso aqui é a planilha que a gente utiliza, né? Então, falando rapidamente dessa planilha, você pode baixar essa planilha no globalinf.net, né? Basicamente, você vai colocar os dados, né? Você vai fazer esse aparelho aqui, você tem que medir nas 4 direções, né? Você não vai medir numa única direção, então você tem que pegar, por isso que aparece esse sudoeste, né? Nordeste, enfim. E tem uma média e tem um máximo que você mede, né? E a partir disso que é calculado pelas cores, então assim, de maneira bastante rápida, né? E, bom, com essas informações, como eu tinha falado no começo, a gente pode conseguir que haja políticas públicas mais protetivas em relação à população, né? E, então, a Daniela Pernato e a Aline Gonçalves vão comentar sobre isso, tá bom? Vou apresentar agora a Daniela.